Olá, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje vamos falar sobre gestão democrática de políticas públicas, que é a ideia de que as políticas públicas dos seus mais diferentes tipos, como educação, saúde, cultura e meio ambiente, por exemplo, devem ser pensados de forma participativa, ou seja, um modelo de gestão coparticipativa entre a sociedade e o Estado, entre a administração pública e a população. Nesta primeira parte do vídeo, vamos procurar defender um pouco essa ideia de uma democracia participativa, a partir do princípio de que o modelo de democracia representativa que nós temos hoje no Brasil, tal como está definido, ele não atende aos interesses da nossa sociedade, e por isso a necessidade de pensar alternativas, de pensar um modelo onde haja uma participação mais direta do cidadão e da cidadã na esfera pública. Vamos demonstrar também as bases jurídicas para o modelo de gestão participativa, ressaltando alguns dos mecanismos constitucionais que garantem essa participação da sociedade. E não deixe de assistir também a segunda parte do nosso vídeo, onde nós iremos trazer alguns casos concretos sobre como é possível pensar esse modelo de gestão democrática das políticas públicas. Tudo bem, pessoal? No vídeo de hoje, que é sobre gestão democrática de políticas públicas, vamos pensar um pouco e refletir sobre as formas e possibilidades de participação da sociedade civil na gestão da coisa pública. Mas antes, vamos fazer uma breve reflexão a partir desta tirinha da Mafalda. É interessante como, ao compreender o sentido da palavra democracia, governo, do povo, demo e kratos, a Mafalda cai na risada. É uma reflexão interessante, não é verdade? Porque a democracia, no sentido literal do termo, nunca existiu e talvez jamais venha a existir. E, no entanto, a melhor forma de governo que nós temos hoje é, sem dúvida, os governos democráticos. Mas como fazer com que essa soberania realmente pertença ao povo? Ou melhor, como fazer com que o povo, o demos, possa colocar em prática efetivamente o exercício dessa soberania? É sobre isso que vamos discutir neste vídeo. O modelo de democracia que nós temos no Brasil é o modelo representativo. E, no entanto, a sociedade vem perdendo cada vez mais a confiança nesse modelo. E isso se dá por causa de vários fatores. O principal deles, sem dúvida, se deve ao fato dos inúmeros casos de corrupção que nós acompanhamos diariamente nos noticiários e nos jornais. Mas perdemos também a confiança nos partidos políticos, e isso também se deve por causa da falta de solução para resolver problemas públicos que atingem direto ou indiretamente a sociedade. Tudo isso faz com que a gente perca a confiança nesse sistema de governo. Perdemos a confiança em um modelo de governo democrático revestido apenas ilusoriamente de um aparato representativo, onde representantes eleitos dizem que vão agir em prol da coletividade, mas cuja prática é desmentida. A desconfiança e o descrédito não é tanto em si com a democracia, mas com esse modelo de democracia dissimulada. O ceticismo da população para com a democracia é uma contrapartida ao que nós podemos chamar de cinismo parlamentar. Sim, isso mesmo. Ou seja, o cinismo daqueles que teoricamente deveriam nos representar, que dizem que vão fazer uma coisa, mas que na prática fazem outra totalmente diferente. Não é verdade? Vejamos algumas notícias de jornais que destacam o descontentamento da população com a classe política, como nesta notícia do jornal Estadão, que trata da rejeição generalizada da classe política. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, 81% dos entrevistados manifestaram concordância com a afirmação de que o problema do país não é o partido A ou B, mas o sistema político. No mesmo ano de 2017, o jornal Folha de São Paulo publicou uma matéria intitulada Desencanto Amazônico. O artigo faz uma referência à eleição suplementar que ocorreu no estado do Amazonas e ressalta que, somados aos números de votos brancos e nulos, 40% dos eleitores deixaram de votar ou não votaram em nenhum dos candidatos ao cargo do governo do estado no Amazonas. E o que falar da famosa gravação de Sérgio Machado e o então senador Romero Jucá? A solução mais fácil era botar no Michel. É um acordo, botar
deixar um grande acordo nacional. Com o Supremo com tudo, com o Supremo com tudo, com o Supremo com tudo aí parava tudo. O problema da democracia, com o aguçamento da crise do sistema representativo, põe em pauta novos elementos, exige seu enfrentamento e uma reflexão teórico-prática sobre alternativas e possibilidades que nos ajudem a resolver de fato os problemas que atingem a nossa sociedade. E uma das alternativas que nós temos diante da falência do modelo do sistema representativo é a ideia de uma democracia participativa, ou seja, um modelo de gestão coparticipativa. E é isso o que nós podemos chamar de gestão democrática das políticas públicas, onde os cidadãos possam deliberar sobre os problemas que atingem a sua cidade, o seu bairro, o posto de saúde ou a escola da sua comunidade. A nossa Constituição Federal de 1988 estabelece princípios normativos que possibilitam pensar uma maior e efetiva participação do cidadão na esfera pública, como é o caso do artigo 14, que trata do plebiscito no seu inciso 1º, dos referendos no inciso 2º e de projetos de iniciativa popular no seu inciso 3º. Temos também o artigo 194, que no seu inciso 7º, parágrafo único, estabelece o caráter democrático e descentralizado das políticas de seguridade social. O artigo 198, em seu inciso 3º, trata da participação da população nos serviços públicos de saúde. Temos também o artigo 204, que, seu inciso 2º, trata da participação popular por meio de organizações representativas nas políticas de assistência social. E estes são apenas alguns dos mecanismos constitucionais que garantem a participação cidadã. O modelo de gestão democrática de políticas públicas enfatiza a importância da atuação da sociedade civil como interlocutores das autoridades públicas. É um modelo de democracia participativa que enfatiza que o exercício da cidadania deve se estender para além do processo eleitoral e exige uma participação mais direta e efetiva do cidadão e da cidadã no domínio da esfera pública em um processo contínuo de diálogo e crítica reflexiva dos valores e das normas sociais. E por isso, precisamos fortalecer as instituições sociais que devem promover um processo de interação social através do diálogo e da ação comunicativa. Inclusive, você pode ver aqui no nosso canal um vídeo sobre o filósofo alemão Jung Habermas e a democracia, onde enfatizamos a importância do diálogo e da ação comunicativa para as práticas democráticas. No Brasil, nos últimos anos, nós já temos observado, inclusive, um amplo processo de participação da sociedade civil, que vem conquistando importantes espaços de participação democrática em instâncias que deliberam sobre a condução das políticas públicas. O modelo participativo fortalece a ideia de um governo democrático, ou seja, de um governo do povo, onde o trabalhador e a trabalhadora, o cidadão e a cidadã podem participar de decisões que dizem respeito à moradia, infraestrutura, saneamento e tantos outros serviços públicos. E não perca a segunda parte deste vídeo, onde nós iremos falar sobre os conselhos gestores de políticas públicas. Esses conselhos de políticas públicas constituem uma das experiências mais relevantes do ponto de vista da democracia participativa, onde ao cidadão e à cidadã, independente de exercer cargos políticos ou parlamentares, lhe é dado a possibilidade de contribuir de alguma forma com o processo de fiscalização da administração pública, bem como com a parte de elaboração e implementação das políticas públicas de uma maneira geral.